Boa tarde, estimada e estimado colega, bem-vindo a mais um dos meus vídeos sobre gestão intercultural, sobre Cross-Cultural Management. Creio que este já é o quarto sobre este tema e é um tema de facto muito rico e que daria para 20 vídeos. É um tema extremamente interessante e neste vídeo vou falar daquilo que são os chamados fatores socioculturais, ou seja, fatores que relacionam a cultura, a religião, a educação, os rituais, a forma de comunicação com uma determinada unidade territorial, ou seja, com um país, com uma região, com uma determinada sociedade. Estes fatores socioculturais é tradicional falar-se de uma lista que foi desenvolvida por um senhor chamado Murdoch, que refere 70 fatores culturais universais. Já falei de alguns aqui, vou falar hoje de alguns outros, mas onde estão a idade, a ética, o folclore, os gestos, os ritos, as sanções penais, enfim, um conjunto de fatores que relacionam exatamente a religião, a educação, a forma de comunicação, ou seja, a cultura com uma determinada unidade, uma determinada sociedade, uma determinada unidade regional. Há alguns que são particularmente interessantes. Eu tenho aqui uma lista que é uma lista de 10 orientações culturais dominantes, e que o primeiro é o meio ambiente, e as orientações podem ser mais de controle ou mais de harmonia. Há culturas que são mais de controle, vê-se muito nos jardins, aqueles jardins muito arranjados são culturas de controle. Aqueles jardins mais livres, em que se procura essencialmente a harmonia entre as cores, mas liberdade de espaço, tudo isso, são mais culturas de harmonia. O tempo vamos falar dele mais tarde, é um fator cultural interessantíssimo. Pode ser monocrónico ou policrónico, pode ser sequencial ou sincrónico, pode ser passado, presente ou futuro. Tudo isto são aspectos que têm a ver com, aspectos culturais que têm a ver com o tempo. Por exemplo, o mono e o policrónico têm a ver com o fazer só uma tarefa, e fazer e acabar uma tarefa, fazer acabar uma tarefa, como por exemplo os alemães, ou começar uma tarefa e não a acabar, começar outra e não a acabar, depois acabar outra, depois começar outra, tudo isso, ou seja, policrónicos, muitas coisas ao mesmo tempo, como é a cultura mais do sul da Europa. Enfim, temos aqui a forma como se vê o passado, o presente e o futuro também tem muito a ver com isto. O espaço, o conceito de privado versus público, o conceito de específico versus difuso, a orientação que tem a ver com mais individual ou mais coletivo, com a regra universal ou com a regra particular. Também é muito interessante esta última e foi muito desenvolvida pelo Afonso Tronconares. O pensamento, a forma de pensar, de racionar, mais dedutivo ou mais indutivo, mais linear ou mais sistemático, também tem muito a ver com as culturas. A orientação para a ação, a orientação para o ser ou para o fazer, ou para o ser e para o ter. Há culturas muito mais ser, há culturas muito mais ter. Há culturas muito mais ser, há culturas muito mais fazer. A relação entre as pessoas, competição versus coordenação. Também temos culturas muito mais de competição e outras muito mais de coordenação. O poder, fraco ou force, a comunicação mais implícita ou mais explícita e o controle da iniciativa, mais fraco versus mais forte. Estes aspectos são aspectos importantes. É um quadro, aliás, muito interessante tem aqui alguns aspectos que eu gostaria agora de desenvolver. O primeiro tem a ver com o tempo. Cada cultura tem uma relação diferente com o tempo. Nem todos pensam que time is money. Para os americanos, para os anglo-saxónicos, para a Europa do Norte, o tempo é uma coisa muito importante porque time is money.
Portanto, para ele, tempo significa dinheiro, até porque são culturas muito orientadas para o executar, para ter objetivos, tudo isso. Para algumas culturas, o tempo não é dinheiro, pelo contrário, o tempo é para ser usufruído, para ser gozado, para ser aproveitado em benefício próprio. Eu acho que as gerações mais novas estão a sair do time is money para o time é alguma coisa que nós devemos usar em proveito próprio. Esta relação com o tempo acaba por ter, por exemplo, efeitos em aspectos como, por exemplo, a pontualidade. O tempo de resposta, por exemplo, é um aspecto, para um americano, se um americano envia uma proposta a um japonês e se o japonês não responde em 24 horas, para o americano, para a cultura americana, significa que ele não tem interesse. Para o japonês, nunca responderia em 24 horas, porque 24 horas significa que ele não tinha ponderado devidamente a proposta do americano e seria uma falta de respeito. Portanto, aqui é o tempo de resposta, o cumprimento de prazos. Para algumas culturas, o prazo é absolutamente determinante. Para outras é meramente indicativo. Para os alemães, as pessoas do centro da Europa, para os holandeses, o prazo é algo para cumprir e para eles é impensável não respeitar um prazo. Um prazo é determinante. Para algumas culturas, por exemplo, da América Latina, está bem, é importante, mas é meramente indicativo. É uma indicação apenas. A agenda, a existência de uma agenda e a ordem de uma agenda, a ordem de entrada, por exemplo, em algumas culturas, é perfeitamente claro que um pedido que entra em primeiro lugar é resolvido em primeiro lugar, o que em segundo lugar é resolvido em segundo lugar, o terceiro em terceiro lugar, e portanto há uma isenção e o que conta é a ordem de chegada do pedido. Em algumas culturas, por exemplo, a relação familiar sobrepõe-se a isto. Toda a gente aceita que se o 10º pedido foi um pedido do irmão da pessoa que o vai resolver, toda a gente aceita que ele passe esse pedido à frente, porque faz parte da cultura daquela organização. Portanto, há culturas que valorizam muito mais a família do que outras culturas e, portanto, vê-se às vezes também nestas coisas. O tempo de espera numa recepção, enfim, tudo isto tem a ver, o tempo é de facto um aspecto determinante, universal, de diferenças entre as diferentes culturas. No caso do tempo, um dos aspectos muito interessantes é exatamente o monocronismo e o policronismo. O monocronismo é sequencial, ou seja, algumas culturas, por exemplo os alemães e os anglo-saxónicos, fazem uma coisa e terminam-na e começam outra e terminam-na e começam outra. Algumas culturas, como o caso da portuguesa, por exemplo, dos países latinos, dos árabes, são policrónicos, ou seja, eles fazem várias ações ao mesmo tempo. Começam uma e depois mudam para outra, e depois começam outra, e depois vão acabar a primeira, depois começam a quarta, e depois mais tarde terminam a terceira, e portanto têm sempre várias ações a correr. E reparem que nas equipas isto às vezes dá grandes problemas. Para um português é muito difícil aceitar quando um alemão lhe diz: não, eu estou a fazer este assunto, não trato de outro. É difícil, porque nós fazemos, conforme a urgência que damos, nós fazemos 3, 4, 5, 6 assuntos ao mesmo tempo. O alemão não, só faz aquele e diz expressamente só faz aquele. Para o alemão é extremamente difícil aceitar que alguém possa não levar um assunto até ao fim e que possa saltar de um assunto para o outro e depois para o outro e depois terminar outro e depois deixar outro por acabar, depois ir terminar outro. É extremamente difícil. Isto são aspectos socioculturais que depois, como vários outros, como já vimos, por exemplo, o exemplo da comunicação, têm impacto significativo no relacionamento das pessoas, no relacionamento das equipas e no funcionamento das organizações. Fico por aqui hoje, tenho ainda alguns fatores socioculturais para falar, mas o vídeo já vai longo, fico por aqui hoje. Na próxima semana falarei de outros. Obrigado.